Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez estarmos aqui com os irmãos. É sempre bom retornar aqui à igreja do Senhor, rever os irmãos, rever o pastor Jaime. Deus já tem falado conosco. É muito bom quando você chega à igreja e pode sentir a presença de Deus, né? Porque a pior coisa é você chegar num lugar e não sentir nada, voltar para casa vazio. Mas eu tenho certeza que você já sentiu alguma coisa aqui nessa noite. Deus colocou a palavra no meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Texto conhecido dos irmãos. Falar sempre traz responsabilidade. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Glória a Deus. Se qualquer outro irmão fosse pregar, estaria satisfeito em ouvir os irmãos. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26, um texto bem conhecido da igreja, dos irmãos, mas eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. O título diz assim: a libertação de um endemoniado. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Quantos podem dizer amém? Amém. É um texto conhecido, irmão, esse, a história do endemoniado gadareno, que foi registrado nos evangelhos, onde narra a história de um moço que por muito tempo vivia abandonado nos sepulcros. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chamou os discípulos para atravessarem para o outro lado, o texto vai dizer que no meio da travessia sobreveio uma grande tempestade. E os discípulos ficaram com medo, apavorados, e começaram a chamar a Jesus, dizendo: mestre, porque Jesus até então estava dormindo materialmente, porque espiritualmente Jesus nunca dormiu, porque Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila. Por isso que o diabo tenta te destruir, tenta me destruir, ele não consegue. Por quê? Porque o nosso Deus ele nem dorme e nem cochila. Tem gente até que cochila no culto, não é assim, pessoal? Tem gente que cochila até no culto, não é culto frio não? Culto frio que cai gelo, a pessoa dorme, irmão. Doido para ir embora, doido que o culto acabe logo, presbítero, para cair fora. Porque dá sono, irmão. Mas no lugar em que o Espírito Santo de Deus tem liberdade, você não dorme, tampouco não cochila. Ó, glória! Por quê? Quando você começa a cochilar, tem alguém do seu lado que diz: glória a Deus! Você já se espanta. O outro do outro lado diz: aleluia! Você se espanta. Então, você não consegue dormir no lugar onde o povo está vivo, irmão. Tem alguém vivo aqui nessa noite, nessa glória? É bom pregar aqui na igreja do pastor de Jaime. Eu gosto de pregar aqui. Porque tem lugar que a gente vai por aí, irmão, que olha só o sangue do Cordeiro. É difícil. Você tem que começar a dar palestra. Porque não tem como pregar. Está no peso espiritual. É muito grande. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que onde está, irmão, o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Não é liberdade para você pecar. Não é essa liberdade. Porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei. E quem peca é escravo do pecado. A liberdade é para quê? Para você dar glória a Deus, aleluia, adorar o nome do Senhor. Se as crianças que estão cantando, você dá glória a Deus. Se as irmãs que cantam, você também dá glória a Deus. Se é uma outra pessoa que está de posse do microfone, você também dá glória a Deus. Apesar que muitos só dão glória a Deus quando está com o microfone. Tirou o microfone dele, acabou a glória, acabou o aleluia. Esses não é verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância.
Não importa quem esteja subindo a tribuna. Por isso que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, a mulher samaritana chegou para ele e disse: olha, os judeus adoram em Jerusalém. Nós, os samaritanos, adoramos aqui. Jesus disse: olha, mulher, vem a hora e a hora já chegou. Oh, glória! Deus não está importando com placa de igreja, meu querido. Deus não se importa se é batista, se é assembleia, se é metodista, se é presbiteriana, se é Deus é amor. Deus não está preocupado com placa de igreja, meu irmão. Deus está preocupado com a tua alma e com a minha alma. E a mulher samaritana foi criada, né, no sistema religioso. Ela disse: ó Senhor, os judeus estão dizendo que é lá. Os samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim. Porque como os samaritanos não iam a Jerusalém, não podia ir, eles construíram um templo rival no Monte Gerizim para rivalizar o templo de Jerusalém. Aí Jesus disse: olha, mulher, minha hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. É interessante que Jesus continua dizendo: olha, porque o Pai procura tais adoradores. Será que Deus pode te encontrar aqui na qualidade de um verdadeiro adorador, meu irmão? Quem está procurando um verdadeiro adorador não é o pastor de Jairo, não é o pastor José Web, da qual o presidente da igreja que eu faço parte, não. Não é o Samuel Ferreira, presidente do Braz, não é o Sila Malafaia, é o próprio Jesus que está procurando o verdadeiro adorador. Aí eu entendo que a igreja está reunida. Aí Jesus começa a andar para assim na frente do crente e fica olhando: vou ver se você é um verdadeiro adorador mesmo, hein? Aí vai para o outro: vou observar o senhor também, se você é um verdadeiro adorador. Aí Jesus conhece. Jesus conhece quem é e quem não é. Jesus conhece quem tem e quem não tem. Porque a Deus ninguém engana. Mas Jesus falou para ela: Deus está procurando, e se chegou um tempo em que Deus verdadeiramente continua procurando verdadeiro adorador, e agora? É esse tempo. Porque agora, com essa doença que eu acredito que nós estamos vivendo o tempo da peste, que Mateus está dizendo lá: fome, peste, terremoto. Eu acredito, ela não acredita, é problema seu, não tem problema. Você acredita no que você quiser. Estamos vivendo o tempo da peste. Aí não tem dinheiro, não tem carro. Ah, mas eu tenho um avião. E aí, o coronavírus pegou, vai para o hospital, é UTI. Ah, mas eu moro na mansão, no castelo, não importa. Vai adoecer lá dentro mesmo da mansão e do castelo, para saber que eu e você não somos nada. Deus é que é tudo em nossa vida. Porque eu disse que se morresse só gente de baixa renda, ia dizer: isso aí é doença de pobre, já tinha dito isso. Mas os ricos também estão descendo a sepultura. E o triste é porque muitos irão agora acreditar verdadeiramente nesses crentes loucos, malucos, que pregava que o inferno existe. Ah, o inferno não existe não. Não existe não. Eu é que não quero ir para lá para ver. Eu quero é morar nas mansões celestiais. Mas vamos voltar para a leitura que eu fiz. Jesus, quando atravessando o mar da Galileia, que não era mar, um lago de grandes proporções de água, ele tira um cochilo, humanamente falando, como já disse, e os discípulos começaram a se apavorar quando viu as ondas se levantar e o vento soprando, e começaram a chamar Jesus e disse: mestre, mestre, acorda, desperta, Senhor, tu não te incomodas não que a gente está perecendo? Aí a Bíblia diz que Jesus estava deitado na polpa do barco, ele se levanta, repreende os ventos e o mar, e houve grande bonança. E os discípulos apavorados disseram: mas rapaz, que homem é esse? Que até o vento e o mar ele manda e obedece. É o Jesus dessa igreja que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Por isso que quem tiver que morrer com coronavírus, irmão, vai morrer. Porque eu creio que só morre quando chega o dia. Mas aqueles que não estão determinados por Deus a não falecer, vai ficar ainda por enquanto como nós estamos aqui, dando glória a Deus e Jesus agora desembarca na beira da praia dessa região aqui, que era conhecida como Decápolis, porque era Deca é 10, Polis é cidade, Decápolis, região de 10 cidades. Quando Jesus desembarca na praia, à beira da praia,
A Bíblia vai dizer que saiu ao encontro dele um homem. Observa bem. Que por muito tempo o texto vai dizer, Marcos e Mateus relatam, se os irmãos forem ler, aí uma discrepância de texto, porque Mateus relatou que era 2 endemoniados. Lucas está dizendo que é um só. E como eu escolhi que era um só, a gente vai falar só de um mesmo, entendeu? Quando você pregar, aí você prega em Mateus que fala de 2, aí é outra mensagem. E o texto vai dizer que o homem saiu ao encontro de Jesus na praia, e ele começou a berrar. Olha o que o endemoniado estava dizendo. Que vieste fazer aqui, Jesus? Porque hoje o diabo só faz festa, ele só sapateia, só pisa até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele tem que bater em retirada. O diabo pode estar agindo na sua vida, te atribulando, colocando tristeza, angústia, tribulação, até a hora que Jesus diz: eu estou chegando, hein? Oh, glória, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Quantos acreditam nisso? É, meu irmão? Tudo é até Jesus chegar. E eu estudando esse texto, eu observei que aquele homem, olha bem, olha a condição daquele homem, ele era possesso. Possessão é de dentro para fora. Influência é de fora para dentro. Aquele homem estava possesso. Ele estava possesso. Olha bem o que o diabo fez nele. Oprimiu ele em espírito, na alma e no corpo, porque ele não tinha domínio no corpo. Aquele homem não tinha domínio sobre o corpo dele. Ele ficou aqui, se eu quiser deixar o microfone e dizer: irmão, estou indo embora, eu deixo o microfone aqui e vou embora. Por quê? Porque eu domino meu corpo, as minhas ações. Aquele homem não tinha domínio sobre o corpo dele. É tanto que a Bíblia vai dizer que ele andava pelo sepulcro, pegando pedra e cortando o seu próprio corpo. Ele não tinha domínio no corpo dele. Porque o espírito dele estava dominado, a alma também, e por fim, o corpo dele reagia dessa forma, dominado pelo demônio. Aí eu me lembrei da mulher encurvada. Lembra da mulher encurvada? Lucas também vai falar sobre ela. A mulher andava encurvada, ela não conseguia olhar para o céu. Eu trabalho ali no centro e lá na rua às vezes passa uma senhora dessa forma, encurvada. Uma senhora já bem de idade, encurvada. Aí quando ela vi passando, eu me lembrei do texto de Lucas. Que o texto vai dizer que Jesus colocou a mão naquela mulher e disse: olha, filha, ser livre desse mal. Mas os murmuradores, porque murmurador não tem em todo canto, não adianta não. Aqui deve ter também. Aqui deve ter algum perdido na multidão. Sempre tem. Ah, você está acusando o pastor? Não, eu já dirigi para a congregação, não sei como é que é. Sempre tem. Disfarçado, sabe? Disfarça. Mas que adianta? Deus está vendo tudo. Deus está vendo você, meu irmão. Você é quem for, Deus está te contemplando com murmuração. E tinha um murmurador lá também, sabe? Murmurador não está satisfeito com nada. Olha, faz tempo que eu encontrei com o pastor de Jaré. Eu prego o que Jesus me dá e eu falo tudo que ele manda. Goste quem gostar. Se você gostar, meu irmão, come muito. Glória a Deus. Se não gostar, come pouco. E vai dando glória. O murmurador tem em todo lugar. E tinha lá também. Começaram a murmurar: mas como é que pode por essa mulher, dia de hoje? Jesus disse: olha, você é dia de sábado, hipócrita. Pega o jumento de vocês e vai dar água. Essa mulher está 18 anos encurvada, escravizada pelo diabo. Não é lícito libertar essa mulher? Então o diabo, irmão, ele é especialista em oprimir. O diabo não precisa muita coisa para ele entrar na minha e na tua vida, não. Guarda bem isso, para você construir um altar espiritual diante de Deus dá trabalho. É muito jejum, é muita oração, é muita consagração, é muita renúncia. Ah, eu quero ter unção. Vai descer na olaria, não manda oração, meu irmão. Se não for, não tem não. Ah, mas eu quero ser usado na palavra. Então vai ler a Bíblia. Como é que tu quer ser usado na palavra? Você não tem coragem de ler a Bíblia. Tu vai ser usado em quê, pelo amor de Deus? Em nada. Vai contar história. Entendeu? Todo mundo já sabe que você prega. Só tem uma mensagem porque você não lê a Bíblia. Entendeu? É o pregador com uma mensagem só. Ah, mas eu estou imitando João Batista. João Batista era outra coisa, meu irmão. Era outro tempo. Tá? Jesus veio, ainda veio, ensinou os discípulos como é que era. Depois subiu e diz: olha, não vou deixar vocês sozinhos não, entendeu? Vou mandar o outro, o Alos, que é igual a mim, da mesma substância, para que esteja com você todos os dias. Então o Espírito Santo está com você, meu irmão. O Espírito Santo está com você, minha irmã.
O Espírito Santo está com você, obreiro, está com a igreja, está comigo, está conosco. Então Jesus disse, olha, eu vou deixar ele aí para você não ficar tateando sozinho. Os murmuradores começaram a murmurar. É terrível, é uma classe que só o sangue de Jesus vai ter poder. O homem estava lá há muito tempo. É interessante que eu não achei o nome desse homem. Tem gente mais estudada para ter achado, né? O nome do endemoniado Gadareno. Eu não achei em lugar nenhum. Diz só que era um endemoniado. Primeira coisa que ele estava possesso pelo diabo. O diabo estava tomando conta do espírito, da alma e do corpo dele. Segunda coisa, olha bem. Ele não andava vestido, ele andava nu. Um homem espiritualmente despido, e é tão triste quando o crente está despido espiritualmente, é perigoso. É perigoso. Despido espiritualmente. A Bíblia diz em Isaías que Deus nos vestiu com vestes de salvação. É perigoso. Aí eu me lembrei do filho pródigo que foi embora, perdeu tudo que o pai tinha dividido com ele, o outro irmão. Aí quando ele voltou, o pai deu alguns presentes para ele. Um deles era o vestido. Dá a calça, um sapato no pé dele aí, nas alpacas no pé dele. Porque os pés dele estão feridos. É igual o homem quando está fora da presença de Deus. Os pés deles estão feridos. Porque anda por tudo quanto é lugar, sem achar descanso. Outro presente do pai para o filho pródigo, um anel no dedo, símbolo de herança. Coloca um anel no dedo dele. Pega um vestido, uma roupa nova, uma túnica, porque ele estava todo rasgado. E é assim que o diabo quer fazer com o homem, que você ande todo rasgado espiritualmente, mas tem veste nova. Oh, glória a Deus! Aqui nessa noite, quantos acreditam nessa palavra? Tem veste nova, meu irmão, para você aqui nessa noite. Vestes espirituais. Por isso que a Bíblia diz, toma cuidado, para quando eu voltar, não te ache nu e seja mostrada a tua vergonha. Por isso que Adão e Eva, quando pecou, Adão e Eva, irmão, no estado da inocência deles, quando eles estavam na inocência, eles olhavam um para o outro e não viam que estavam despidos. Eles não viam que estavam despidos. Mas quando eles pecaram, abriu-se logo os olhos deles. A primeira coisa que eles observaram foi o quê? Que estavam nus. Você não vê depois que eles pecou e matar um bicho para comer, fazer churrasco, não. A primeira coisa que eles fizeram foi correr, pegar uma folha de figueira, cobrir a vergonha, e a segunda coisa foi se esconder. A nudez espiritual. Este homem aqui, o diabo deixou ele nu espiritualmente, pastor Jair. E ele tinha família. No final da história você vai observar o que Jesus falou para ele. Ele estava nu espiritual. Tome cuidado com a sua vida espiritual, meu Deus. É difícil, irmão, você orar. Pensa numa coisa difícil orar. Difícil. Mas se você não está aguentando orar em pé, ore sentado. Não está aguentando orar sentado, ora deitado. Agora eu não consigo nem orar deitado. Ora só na mente, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Porque Jonas, olha onde Jonas foi orar, no ventre do peixe. De lá do ventre do peixe, ele disse, as tuas torrentes passaram por cima da minha cabeça. Oh, glórias a Deus. E do dentro do inferno eu clamei, e a minha voz chegou até o teu trono. Não importa onde você está, a tua voz está chegando até o trono de Deus. Quantos recebem esta palavra nessa noite? Jesus disse, a minha voz chegou até o teu trono. Porque ele estava considerando que estava dentro do inferno. Então não importa, mas nessa noite, que todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A terceira coisa que o diabo fez com aquele moço, ele não habitava em lugar nenhum. Tirou o ponto de referência dele. Porque todos os irmãos aqui, um deve saber onde o outro mora. Eu acredito que sim. Meus irmãos congregam junto aqui. Eu sabia onde é que o pastor já ia morar, mas depois ele nunca mais me chamou lá. Acho que é para não conhecer onde é que ele mora mais, eu não sei onde é mais. Mas eu sabia. Toda semana nós estávamos lá fazendo culto na casa dele, né, pastor Jair? Aí hoje as pessoas chegam aqui para congregar, né? Vê a igreja bonita assim, mas não sabem de onde ele começou. Eu sou testemunha de onde era.
Era dentro da casa dele, na sala. A irmã Maria está viva aí. E os irmãos que é mais antigo conhecem ele, sabem disso. Toda semana eu congregava com o pastor, vai ligar com ele também. E toda semana nós íamos para o culto lá. E era uma bênção. O fogo caía, meu irmão. Porque o crente pentecostal, ele pode estar, onde ele for, o fogo está aceso na vida dele. Ele pode estar aqui na igreja, o fogo está aceso. Ele pode fazer um culto dentro de uma choupana, o fogo está aceso. Ele vai para o meio do mato orar e o fogo está aceso. Esse fogo tem que continuar aceso na minha nação. Oh, glória a Deus. Toda semana nós íamos para o culto na casa do pastor de Jaime e era uma bênção. Aí depois tinha aquele café abençoado, ficava melhor ainda, entendeu? Tá certo. Aí hoje, mas o pastor não sabe de onde você comeu, de onde você veio. Às vezes a pessoa te olha e não sabe de onde você veio. Mas você tem história, meu. Esse moço aqui, ele tinha uma história. Mas o diabo tirou a referência dele, a casa. Ele habitava no sepulcro. E observa que ele era tão endemoniado. Ele não tinha referência, irmão. Ele vivia no sepulcro. E era interessante que prendiam ele e ele se soltava. Não era com a força dele, era com a força maligna dos demônios na vida dele. É tanto que quando Jesus dialogou com ele, qual é o teu nome? Ele disse o quê? Meu nome é Legião. Não é que era legião, por exemplo, uma legião romana era 6.000 soldados. Não quer dizer literalmente que ele estava ali dizendo para Jesus, olha Jesus, tem 6.000 demônios aqui dentro dele. Não é isso. A legião em sentido de quantidade, que era muitos. Meu nome é legião, ou seja, tem muitos aqui. Eu já fui do candomblé. Já falei até com o presbítero ali que orou aqui. Eu era de corpo fechado. Sabe? Manifestava lá no meu irmão vários. Minha família era toda envolvida. Nós somos lá da Bahia, lá o que rola mais é isso aí, essas coisas. Entendeu? Eu tinha irmão macumbeiro, tia macumbeiro, outra tia macumbeiro. Minha mãe só vivia na macumba. Minha avó servia caruru todo mês para Cosme e Damião. Caía lá, eu era pequeno, ficava ali. Por que até tá dormindo aí? Eu não entendia nada. Quando eu fui crescendo, o diabo ele faz uma teia de areia para te envolver. Aí começaram a dizer, você também tem que entrar no meio, porque você está fazendo parte. Você tem que fazer o corpo. Aí cortaram a frente, colocaram o pemba. Aí me pegavam lá no samba do Lelê, do Bar da Macumba. E roda daqui, roda dali para ver se descia. Não descia ninguém. Aleluia! Era só para perder tempo. Aí me roda daqui, aí cruza com cinza, aí queima a pólvora no meio da casa. E nada. Não descia ninguém. Aí olhavam para mim e diziam, olha, você tem um sinal na testa, você é escolhido. Aí depois que eu aceitei Jesus, aí eu vim entender, realmente eu era escolhido mesmo. Você pode dar glória. Você é escolhido, você é escolhido, você é escolhido, você. Nós somos escolhidos. O diabo, ele é ardiloso. Toma cuidado. Tem até um zinho, né? Pisa na cabeça do diabo. Aí fica o crente, pisa na cabeça dessa crente. Vai não, irmão. Faz isso não, irmão. O diabo é anjo. O diabo não é qualquer anjo. A hierarquia do diabo era alta. Jesus não pisou ainda na cabeça do diabo, está escrito lá em Romanos, que o mesmo Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É tu que está esmagando o diabo? Nem eu? Que conversa é essa, irmão? E ó, meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí fica afrontando o diabo, não ora, não jejua, não vigia, fica na igreja, pisa na cabeça do diabo, pisa, vai pisar em quem, irmão? Pelo amor de Deus, para com isso. Nem Jesus vai pisar ainda, está escrito. Você quer tomar o lugar de Jesus e vai pisar no principado? Ele vai pisar ainda. Então o diabo é malicioso, irmão. Esse homem não tinha referência, é isso que o diabo quer fazer. Porque muitos casais estão sendo destruídos. Porque o diabo quer acabar com a referência na família. Entendeu? Então esse homem andava nu, era oprimido e não tinha referência. Mas um dia ele encontrou com Jesus. Jesus disse para os demônios que estavam lá, não importa, pode ter um, pode ter 100. Dá a mão um ao outro e cai fora. Ô glória! Quando os demônios saíram, o homem ficou liberto. Oh, glória a Deus.
diabo, lá quando a gente está servindo ao demônio, eles falam que tem que ter um cavalo. Então, como os demônios perderam o cavalo do endemoniado, eles não são perdidos. Só Jesus, deixa a gente entrar no porco aí. Porque aí você perde tempo, agora Satanás não perde tempo não. Deixa a gente entrar no porco, Jesus. Tinha 2.000 porcos, se precipitaram tudo, morreram tudo. Só que os demônios ficaram vivos até hoje. Não morreu nenhum, os demônios. Quando o povo voltou, ficaram abismados, porque encontrou um homem perigoso que andava nu, sentado, calminho nos pés de Jesus. Porque Jesus amansa a fera, entendeu? Jesus amansa a fera. Oh, glória. Bicho bravo, agora que tu gosta disso aí. Ah, mas eu nasci torto, vem pra carpintaria que ele tinha direito. A carpintaria de Jeová. Ah, Paulo que nasce torto, morre torto, porque tu não encontrou Jesus aí. Mas quando encontrar, tu endireita na hora. Aí começaram a pedir para Jesus sumir de lá, porque eles ficaram espantados, irmão, com aquilo. E aí o gadareno disse, olha, o ex-endemoniado disse, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus disse, não. Volta para os teus, para a tua casa e conta quão grandes coisas ela fez. Olha aqui, Jesus devolveu a dignidade daquele homem. Devolveu a dignidade, vestiu ele, libertou dos demônios e disse, agora vai para a tua casa. Eu fico pensando na família daquele moço quando ele chegou na porta batendo. Vamos supor que o nome dele era de Jaime. De Jaime não, que é o pastor. Vamos dizer que é outro nome, um nome qualquer que você pensar aí. Abra aí, quem é? Sou eu. Eu quem? Fulano. Era gente correndo para tudo quanto é lado. Porque pensaram que ele vai vir quebrar tudo novamente. Vai chamar os guardas ali. Ele disse, não precisa chamar ninguém não. Por quê? Porque eu encontrei Jesus. Glória a Deus. Quando você encontra Jesus, a mudança na sua vida, meu irmão. Imagina a alegria daquele povo, daquela família. Se tivesse mulher, pronto. O marido voltou para casa. Se ele tivesse filhos, os filhos ficaram mais do que alegres. E ele começou a pregar em todas as das 10 cidades que Jesus tinha mudado a vida dele. Oh, glória a Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso nessa noite, meu irmão. Jesus tem vestimenta para mim e para você. Aqui nessa noite tem. Jesus tem libertação para mim e para a tua vida. Aqui nessa noite tem, meu irmão. E Jesus quer te dar referência, ó, para quando você passar a ser igual a Eliseu. Ó, Eliseu vai passando e a mulher diz, olha meu marido, vem cá. Eu vejo que esse cidadão que passa aqui é um santo homem de Deus. Porque o melhor testemunho não é o que você dá de você mesmo. Eu sou. Você não é nada. O melhor testemunho é o que os outros dão de você. E a mulher disse, olha, eu vejo que todo dia esse homem passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Oh, coisa boa. E Jesus quer devolver isso para mim e para a tua vida. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem capeta, secretaria do inferno que queira impedir Deus de operar na minha e na sua vida. Quanto glorifica Deus por essa palavra. Quero agradecer a oportunidade do pastor me chamar outro dia, que já é 8 horas. Deus abençoe os irmãos.